Bom, vamos direto ao ponto. O material que a gente vai analisar hoje traça, literalmente, um dos movimentos de pêndulo mais fascinantes de toda a história do pensamento. É uma jornada que escancara aquele constante histórico cabo de guerra, sabe? A capacidade da razão humana, de um lado, e o conceito de revelação divina, do outro. A gente vai fazer uma imersão para entender como a humanidade tentou, ao longo de muitos séculos, responder aquela pergunta de $1 milhão. Como nós podemos, de fato, conhecer algo sobre o divino? Será que a resposta está escondida na nossa própria lógica? Ou será que isso exige uma intervenção radical e completamente externa? E para a gente não se perder, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 paradas estratégicas: natural versus sobrenatural, a visão dos reformadores, a era da razão, a teologia subjetiva e, fechando o pacote, a reação de Karl Barth. Então vamos dar o pontapé inicial na nossa primeira parte, natural versus sobrenatural. Olha só, antes da gente tentar desvendar séculos e mais séculos de mudanças teológicas super complexas, a gente precisa muito estabelecer o nosso ponto de partida. Sem essa base, o resto desse debate histórico simplesmente não faz sentido. O primeiro conceito-chave aqui é o de revelação natural. Basicamente, trata-se daquela tentativa de construir uma teologia quase científica. A ideia por trás disso é que a verdade pode ser percebida e totalmente estruturada confiando pura e simplesmente na nossa razão humana natural. O método principal aqui não é o mistério, tá? É a demonstração lógica pura e dura. É a mente humana operando como a principal, se não a única, ferramenta de descoberta. E isso ilustra brilhantemente a regra do jogo aqui. De um lado, a revelação natural exige que as coisas sejam provadas pela lógica, pela razão natural mesmo, para poderem ser aceitas. É o nosso lado racional trabalhando. Mas, do outro lado da moeda, a gente tem a revelação sobrenatural. E aqui, meus amigos, a dinâmica vira de cabeça para baixo. A verdade não é descoberta ou deduzida num laboratório de ideias. Ela é simplesmente recebida. A aceitação acontece porque a verdade foi revelada por uma fonte divina, o que acaba exigindo fé e assentimento e não necessariamente uma prova matemática no quadro negro. Essa é, sem dúvida, a grande tensão que serviu de combustível para séculos de debates. Avançando, chegamos na parte 2, a visão dos reformadores. Caminhando um pouco mais pela história, a gente esbarra nos reformadores, e eles bateram o pé com força contra aquele dualismo dos antigos pensadores escolásticos. Em vez de manter a razão e a revelação em caixinhas totalmente isoladas, eles foram atrás de uma nova síntese, mas colocaram um asterisco enorme na capacidade humana. O grande lance para eles era o seguinte: a nossa razão, sozinha, simplesmente não dá conta de montar um sistema teológico confiando apenas na revelação natural. Por que não? Bem, por causa da entrada do pecado no mundo. Segundo essa visão, a escrita original de Deus lá na natureza ficou tão manchada, tão obscura, que em assuntos vitais ela se tornou, citando os textos deles mesmo, opaca e ilegível. Além disso, a ideia era que a humanidade foi atingida por uma espécie de cegueira espiritual, perdendo a capacidade de ler a criação corretamente. Ou seja, a razão pura estava com os dias contados ali. Vamos ver então como isso se desdobra na solução prática que os reformadores propuseram. Para curar essa cegueira toda e não deixar o propósito divino ir por água abaixo, a visão reformada fala de uma intervenção direta dividida em 2 passos. Passo 1. O divino precisou republicar e deixar as verdades da natureza super claras através de uma revelação sobrenatural, a Escritura, justamente para evitar qualquer mal-entendido. Passo 2. Rolar uma cura interna, uma verdadeira iluminação espiritual através da regeneração humana. Sem essas 2 ações em conjunto, alcançar o verdadeiro conhecimento seria uma missão impossível. Toda a confiança deles estava depositada numa intervenção externa. E isso nos empurra para a nossa terceira parte, a Era da Razão. Como a gente bem sabe, a história adora andar como um pêndulo. Com os ventos gelados do racionalismo varrendo a Europa, a humanidade ficou, digamos assim, um pouco embriagada com a sua própria capacidade intelectual e sua bondade intrínseca. O pêndulo deu uma guinada violenta para a direção oposta, e a gente consegue ver a escalada disso. Começa lá com o racionalismo, onde alguns começaram a ditar as regras dizendo que a revelação sobrenatural só era válida se a razão conseguisse demonstrar tudo. Depois, o deísmo chuta o balde de vez, e nega não só a necessidade, mas a própria existência de uma revelação sobrenatural. Até que chegamos num cara chamado Schleiermacher, onde a própria palavra revelação sofre um reset radical. Ela para de ser algo que cai do céu, de fora, e passa a ser vista como uma descoberta totalmente interna e humana. O que abre as portas para a parte 4, a teologia subjetiva. Então, o ponto crucial aqui é a gente entender o tamanho absurdo dessa reviravolta no pensamento moderno. O foco mudou da água para o vinho.
As pessoas pararam de olhar para cima e começaram a olhar só para dentro. A ênfase saiu de vez do objetivo e mergulhou de cabeça no subjetivo. Sabe o termo revelação? Ele continuou sendo usado nas rodinhas intelectuais, mas foi sequestrado para designar, na verdade, o discernimento espiritual humano. O que antes era chamado de revelação divina, com toda a pompa, passou a ser considerado apenas uma descoberta humana, fruto de muito estudo pessoal e busca interior. Aquela linha nítida entre religião natural e revelação foi praticamente apagada com borracha. E para deixar essa mentalidade de uma forma irrefutável, tem uma frase do teólogo Knudson que resume perfeitamente esse colapso histórico. Ele dispara o seguinte: não há um corpo fixo de verdade revelada. Toda a verdade hoje repousa em seu poder de apelar para a mente humana. Pessoal, pensem no peso disso. A autoridade final não é mais um texto sagrado intocável ou uma voz divina super objetiva. O Tribunal Supremo da Verdade passou a ser, pura e simplesmente, a mente humana e a capacidade dela de aprovar ou não as coisas. E aí entramos na nossa quinta e última parte, a reação de Karl Barth. Bom, no meio desse mar de subjetividade sem fim, o século XX viu nascer uma das reações mais explosivas da história com o teólogo Karl Barth. E ele não veio para fazer pequenos ajustes no sistema, não. Ele veio para virar a mesa, promover uma denúncia gigantesca e redefinir os termos do jogo de forma radical. A missão dele era arrastar o pensamento humano de volta do subjetivo para o objetivo. Para Barth, a religião nada mais é do que os esforços frustrados e tateantes da humanidade tentando encontrar o divino com as próprias mãos. A revelação, por outro lado, é o oposto completo. É o próprio divino, de forma ativa e soberana, saindo em busca da humanidade, personificado exclusivamente na figura de Jesus Cristo. E o que é realmente interessante de pontuar é a metáfora espacial muito famosa que o Barth usa para cravar essa ideia de vez. Ele bate no peito e afirma que a revelação nunca, jamais, sob hipótese alguma, acontece numa linha horizontal. Você não vai tropeçar nela olhando para a natureza ou aplaudindo a evolução do pensamento intelectual humano. Pelo contrário, ela desce perpendicularmente de cima. É sempre uma ação divina de cima para baixo, trazendo algo absurdamente novo e que nós não teríamos como conhecer sozinhos, rompendo a nossa realidade de fora para dentro. Mas aí fica aquela dúvida. Se a revelação é algo tão alienígena para nós aqui na nossa linha horizontal, como é que a gente consegue entender isso afinal? É aqui que o Barth lança a ideia do Testimonium Spiritus Sancti, e traduzindo esse jargão pesado de teologia, significa o seguinte: a revelação só se torna real para alguém através de uma operação super especial e rápida do Espírito Santo. A verdade atinge a pessoa em um momento existencial, como um relâmpago. Não é um conhecimento permanente que você guarda no bolso para sempre. É um evento, um encontro dinâmico mediado 100% pela graça divina. É claro que essa visão causa um verdadeiro terremoto na forma como a gente enxerga os textos sagrados. Na cabeça de Barth, a revelação não é algo que você possa engarrafar, entende? Ela não é um fato que fica ali parado num papel, esperando você consultar quando der vontade. Então, por consequência, a Bíblia não é a revelação em si, mas só uma testemunha secundária, como se fosse uma placa de trânsito apontando para o destino. E até mesmo a pregação do Evangelho acaba ficando num papel subordinado. Tudo isso são apenas canais falíveis por onde o divino pode, se quiser, escolher falar naquele exato e imprevisível momento existencial e perpendicular. O que nos amarra na conclusão de toda essa montanha-russa que vimos hoje. Se a gente arranca a revelação lá da natureza e diz que ela só acontece através de estalos existenciais imprevisíveis, em momentos aleatórios, através de testemunhas que, afinal de contas, são humanas e falhas, a abordagem revolucionária do Barth acaba deixando um legado bem desafiador. Fica no ar aquela pergunta provocativa. Se o nosso acesso ao divino se resume a meros lampejos individuais baseados apenas em sinais secundários, qual é a base sólida, o chão firme mesmo para a gente construir e afirmar qualquer doutrina universal? É um dilema gigantesco que dá um nó na cabeça e faz a gente questionar os alicerces do que realmente podemos considerar como a fonte da verdade definitiva.